Pare por alguns segundos. Respire fundo. Se você apertou este vídeo, é porque Deus quer falar com você agora. Hoje não é um dia comum. É um recomeço espiritual para quem decidiu ouvir esta palavra até o fim. Antes que o sol se levantasse por completo, quando o céu ainda vestia tons de promessa e silêncio, a alma despertava como quem sai de um longo inverno interior. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos apenas para ouvir o primeiro suspiro do coração. O mundo ainda dormia, mas dentro do peito algo se movia, como um campo escondido que finalmente recebia a luz. Cada respiração trazia consigo uma lembrança esquecida, sonhos que haviam sido deixados para trás, esperanças que se perderam nos corredores do medo, orações que um dia foram feitas em lágrimas. A cidade permanecia em silêncio, e esse silêncio não era vazio, era sagrado. Era o tipo de quietude que permite ouvir o som da própria alma. As ruas ainda não tinham pressa, os relógios ainda não gritavam compromissos, e o céu parecia segurar a luz por alguns instantes, como quem diz: espere, este momento é só entre você e Deus. Nesse espaço invisível, a fé caminhava descalça, tocando memórias feridas e transformando-as em sementes. A oração surgia como uma chama suave, pequena, mas poderosa. Não vinha em forma de palavras decoradas, mas como um diálogo sincero entre a fragilidade humana e a eternidade divina. Pensamentos confusos começavam a se alinhar como soldados cansados que encontram abrigo depois da batalha. O medo, que antes ocupava o centro do coração, agora se tornava apenas uma sombra distante. A dor, que parecia um muro, transformava-se em estrada. Era nesse instante que o espírito compreendia algo essencial. Começar o dia não é apenas abrir os olhos, é abrir o coração para um encontro sagrado. Cada problema que parecia impossível ganhava a forma de uma montanha que pode ser atravessada passo a passo. Cada lágrima deixava de ser sinal de derrota e se tornava um rio de purificação, limpando os restos do ontem. Quando a palavra de Deus encontrava o amanhecer, o caos se curvava. O passado perdia força, como um eco distante, e o futuro aprendia a respirar esperança. Não porque tudo estava resolvido, mas porque a alma agora tinha direção. E direção é mais importante do que velocidade. O dia começava com um novo significado. Não era mais apenas uma sequência de horas, mas uma oportunidade de renascimento interior. Nesse cenário silencioso, a fé deixava de ser teoria e passava a ser experiência. O coração entendia que não caminhava sozinho. Havia uma presença invisível guiando cada passo, sustentando o que parecia frágil, reconstruindo o que havia sido quebrado. A manhã se tornava um altar secreto, onde a gratidão se ajoelhava. À medida que o sol subia lentamente no horizonte, a alma também se erguia por dentro. A luz não tocava apenas os telhados e as janelas, mas alcançava os cantos escuros do interior humano. Feridas antigas começavam a ganhar novas cores. Não mais o cinza da tristeza, mas os tons suaves do aprendizado. O coração descobria que nem toda dor vem para destruir. Algumas vêm para ensinar a olhar para o alto. Cada gesto simples do dia, um passo, um olhar, um suspiro, tornava-se um altar invisível. O trabalho deixava de ser apenas obrigação e passava a ser missão. O encontro com as pessoas deixava de ser acaso e se tornava propósito. Até o cansaço ganhava sentido quando oferecido como oração silenciosa. A fé não gritava, mas sussurrava: você não está sozinho. E esse sussurro era mais forte do que qualquer tempestade interior. A ansiedade se transformava em confiança. As dúvidas viravam pontes. O que antes parecia torto começava a se alinhar. A vida, que parecia confusa, começava a encontrar ritmo. O dia deixava de ser apenas mais uma página e se tornava um capítulo sagrado de reconstrução interior. A oração já não pedia apenas respostas, mas moldava o ser humano por dentro. Ela ensinava a ver luz onde antes havia sombra. Ensinava a enxergar propósito onde antes existia vazio.
A alma aprendia que viver é um ato contínuo de fé. Mesmo quando surgiam dificuldades, havia uma diferença. Agora o coração sabia para onde olhar. O medo não tinha mais o trono. A esperança ocupava o centro. Cada desafio era enfrentado com a certeza de que havia um sentido maior por trás de cada passo. O céu não era mais distante, tornara-se companhia. E assim, a manhã se transformava em símbolo eterno. Todo dia é uma nova chance de renascer em Deus. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa quantas vezes a alma tropeçou. O amanhecer sempre traz consigo a promessa de recomeço. Sempre há um novo fôlego. Sempre há uma nova luz. No fim do dia, o coração compreendia algo profundo. A verdadeira mudança não está nas circunstâncias, mas no olhar. Quando a fé guia os primeiros pensamentos da manhã, o restante do dia aprende a caminhar em paz. O mundo pode continuar barulhento, mas por dentro há silêncio. Um silêncio que cura. Um silêncio que fortalece. Um silêncio onde Deus habita. E então a alma, cansada porém renovada, reconhece sua própria transformação e escuta uma verdade suave ecoando no interior. Ó alma cansada, levanta-te como o sol depois da noite. Deixa a fé ser teu caminho, a esperança teu abrigo e a oração teu fôlego. Pois quem confia em Deus não começa o dia sozinho, começa o dia acompanhado pela eternidade. À medida que a manhã avançava, a fé deixava de ser apenas pensamento e passava a ser movimento. Já não era somente uma ideia guardada no coração, mas um passo dado com coragem no meio do barulho do mundo. Era como se o próprio tempo fosse conduzido por uma voz invisível que ensinava a alma a caminhar devagar, mesmo quando tudo ao redor corria apressado. O relógio marcava as horas, mas o espírito aprendia a marcar o sentido da vida. Cada gesto simples se tornava sagrado. Um passo deixava de ser apenas deslocamento e se transformava em decisão. Um olhar deixava de ser distração e se tornava contemplação. Um suspiro deixava de ser cansaço e passava a ser oração silenciosa. Assim, o cotidiano, que antes parecia comum, ganhava contornos de eternidade. A gratidão se ajoelhava dentro do coração sem precisar de palavras. As feridas internas começavam a ganhar novas cores. Onde antes havia tristeza, surgia aprendizado. Onde antes existia revolta, nascia compreensão. A dor não desaparecia completamente, mas perdia o direito de governar. Tornava-se mestra, não carrasca. O coração entendia que não estava sozinho na travessia. Havia uma presença sustentando o invisível, alinhando o que parecia torto, reorganizando o que parecia perdido. A ansiedade que antes corria como um cavalo sem direção, agora caminhava como alguém que conhece o destino. As dúvidas, que eram muros, tornavam-se pontes. O medo deixava de ser prisão e passava a ser sinal de que algo novo estava sendo construído. O ser humano percebia que não precisava controlar tudo, precisava confiar. O dia deixava de ser apenas mais uma página e se tornava um capítulo sagrado de reconstrução interior. Cada desafio era uma frase escrita com tinta invisível, cada escolha era um parágrafo de fé. A oração não pedia apenas respostas rápidas, mas moldava o ser humano por dentro, como um escultor paciente que retira o excesso para revelar a forma verdadeira. A alma aprendia a ver luz onde antes havia sombra. Descobria que o vazio não era ausência, mas espaço para Deus habitar. Entendia que o silêncio não era abandono, mas convite. E assim, passo a passo, a manhã se transformava numa estrada espiritual, onde cada acontecimento, pequeno ou grande, se tornava sinal de cuidado divino. Com o passar das horas, a fé já não era apenas sentimento, era postura. O corpo caminhava pela cidade, mas o coração caminhava por dentro de si mesmo. O barulho externo não conseguia mais sufocar a voz interior. Havia um centro firme, um lugar secreto onde a alma descansava mesmo em meio às tempestades. O ser humano começava a compreender que viver é um ato de fé contínuo. Não se tratava apenas de acreditar em algo distante, mas de escolher confiar a cada respiração. A cada notícia difícil,
A cada obstáculo inesperado, surgia uma decisão silenciosa. Continuar acreditando que há um propósito escondido atrás de tudo. A oração já não era apenas pedido, tornava-se transformação. Não mudava apenas as circunstâncias, mas mudava quem orava. O olhar se tornava mais sensível, o coração mais humilde, os passos mais conscientes. A pessoa aprendia que nem toda resposta vem em forma de solução. Algumas vêm em forma de força para continuar. O dia, que antes parecia pesado, agora era leve. Não porque os problemas tinham ido embora, mas porque a alma estava diferente. O peso não estava mais sobre os ombros, mas entregue nas mãos de Deus. A esperança passava a morar no centro do peito como uma chama que não se apaga com o vento. Cada manhã revelava-se como uma nova chance de renascer. Um novo começo escondido no mesmo cenário. A mesma rua, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. Mas um coração diferente. Um coração que aprendeu a enxergar além do visível. Um coração que descobriu que a fé não remove a luta, mas dá sentido a ela. O espírito compreendia que a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Não está em nunca chorar, mas em transformar lágrimas em sementes. Não está em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que conhece o fim desde o começo. E então, no silêncio do interior, ecoava uma verdade suave e eterna, como um cântico que não envelhece. Ó alma cansada, levanta-te como o sol depois da noite. Deixa a fé ser teu caminho, a esperança teu abrigo e a oração teu fôlego. Pois quem confia em Deus nunca começa o dia sozinho. Começa o dia acompanhado pela eternidade. Nesse instante, o coração entendia que a vida não é apenas sobrevivência, mas peregrinação. Cada manhã é uma porta aberta. Cada respiração é um convite. Cada dia é um milagre escondido. E enquanto houver fé, haverá recomeço. Enquanto houver oração, haverá direção. Enquanto houver esperança, haverá luz, mesmo quando a noite ainda insiste em permanecer. Se esta palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de força hoje. Curta este vídeo como um ato de fé e escreva nos comentários o que você está entregando nas mãos de Deus nesta manhã. Que sua vida seja renovada a cada amanhecer. E que você nunca se esqueça: quem confia em Deus nunca começa o dia sozinho. Começa acompanhado pela eternidade.